pessoas intensas! Olha, nós aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse episódio. Olha, nós temos aqui a honra de. Nós hoje vamos receber uma convidada ilustre. Ela já esteve no episódio anterior e está aqui com a gente de novo. Mas eu queria dizer para vocês da felicidade que é estar com a nossa convidada hoje. Então, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, ativa lá as notificações, porque toda vez que subir um episódio novo e você fica sabendo quem é a convidada, qual o tema, né? Você já se antecipa, entendeu? Aliás, eu acho fino, chique quem ativa a notificação, porque depois você entra lá, ó, ligou a televisão em casa lá, já aparece, entendeu? Eu e a minha parceira, Kelly. Bom dia, boa tarde, boa noite, Kelly. Boa tarde, bom dia! E reza a lenda que quem ativar o sininho e seguir o Pode Se Embora e estiver prestes a se casar, não separa nunca. Eita, Lele! Eita, Lele! Agora as pronto. moças casadoras vão... Cadê? Mas se Todo separar mundo também, lá. pode procurar os escritórios, que nós estamos lá para te acolher também, entendeu? Um cafezinho, Tomar né? um café. E antes também, mas gente, eu quero contar para vocês sobre a convidada. Quem é ela? Ainda estamos emocionados, né? Já podemos chamar ela de amiga? Ah, pode. Podemos? Pode, A pode nossa- isso, Kelly? Pode sim, senhora. Pode sim, senhora. A nossa amiga querida, Célia Arruda. Célia, seja bem-vinda no nosso projeto. Nossa, é linda vocês duas, lindo o convite. Muito emocionada. Tô honrada. É muito bonito ver mulheres unidas, eu digo sempre isso, É né? verdade. Num ambiente de colaboração, de construção, para dividir experiência, para facilitar, né, o caminho de quem está em volta da gente. Obrigada, as Nós que duas, pelo agradecemos. convite. Célia, eu sei que você hoje está super digital, antenada aí nas plataformas da vida. Eu queria que você deixasse também o seu Instagram e seu endereço de YouTube para o pessoal. Vamos lá no YouTube é o canal Célia Arruda, no Instagram é o @CéliaArrudaDC, tem o DC porque o completo é de Castro, e tem o site, tem o blog, é o www.celiarruda.com, e tem duas abas, esse site se divide em duas abas, um é o blog, porque eu me sensibilizei, me angustiei, porque dá uma sensação de que o conteúdo que a gente vai colocando no Instagram vai se perdendo. Eu sei que não é isso, mas a pesquisa por tema não existe e tem muita coisa legal lá no Instagram. Verdade. Então eu tenho, aos poucos, eu ainda não consegui fazer com tudo, migrado esse conteúdo para o blog, porque aí o pessoal consegue acessar buscando tema, né? Então facilita muito a pesquisa. E uma outra aba que é a aba dos cursos e da mentoria em direito de sucessões, por enquanto, e para o segundo semestre a gente vai lançar de direito de família também. Que era o que eu ia E falar, né? você já Direito vem das lançar sucessões. aqui, por favor. Vem É, lançar por aqui. favor. Já Com está certeza. convidada. Célia, e antes de passar para a Vanessa, uma convidada nossa lá pelo Instagram, já tem uma temos super perguntas. importante. Mas o seu dia tem só 24 horas, amiga. Pois Como é. é essa vida de mulher empreendedora, advogada, Professora. empresária, professora, tudo ao mesmo Querida, tempo e ainda linda, sobra um tempinho mulher. para nós. Ah, sobra. Aqui é prazer, é alegria. A gente não faz nada sozinho nessa vida, é rede de apoio. Não tem como fazer as coisas darem certo sem que a gente se organize de alguma maneira. O meu marido é um cara participativo. Os meninos, eu brinco, né, que se um dia a gente fosse se divorciar, iriam querer ficar com ele, porque Ele não é gênio, gente. Não. Olha, ele não é gênio. Ele Ele é não abreviou pai. o caminho, ele é pai. ele é pai, ele é participativo, e isso viabiliza, né, sem dúvida nenhuma, essa parceria, que ele tenha tempo para as questões pessoais e profissionais dele e eu também. Mas, além disso, um grauzinho de sacrifício aí para fazer o que a gente gosta também faz parte. Faz parte, né? E aí a gente vai vivendo um dia de cada vez Exatamente. e sendo feliz na Exatamente. E hoje, Célia, exatamente, na minha Uhum. caminhada. Ai, que linda. Muito obrigada. Linda. Tem, daquelas, né? daquelas de levantar os cabelos, né? Ai. De tirar você do caminho, porque nós estamos num caminho, né, vencendo na vida com Célia Arruda aqui hoje. E o episódio fala exatamente, né, de morte
e as repercussões no direito das famílias, né? Professora Célia Arruda, professora amiga, que a gente já pode, ó, hashtag intimidade, já chama a Célia de amiga, fala muito e nos ensina, foi minha professora, é professora de universidades no país inteiro, aqui foi minha professora aqui, enfim. Então, acompanhe o canal, porque tem muita informação sem muito juridiquês também, porque ela traz a história do cotidiano. Falar em sucessões é falar na morte, é falar lá que a gente falou no outro capítulo lá do falecido, sabe? A pessoa morreu, o decujus que a gente chama, né? E aí, no outro episódio, a gente estava falando a questão das dívidas, né? E deixamos aí para que vocês mandassem sugestões de tema, pergunta também. E chegou uma pergunta, Kelly, que falava exatamente da questão das dívidas. E aí eu vou passar para a professora esclarecer para a gente começar o nosso debate aqui falando. A pergunta fazia assim: as dívidas, a gente falou um pouquinho, não é, no episódio anterior, as dívidas deixadas por uma pessoa devem ser todas pagas pelos herdeiros? E aí, se você não acompanhou essa daí, volta, vai lá no episódio anterior e assiste, que a gente já comentou sobre isso. Mas veio digamos, um adendo dessa pergunta, porque ela falou assim, mas é qualquer dívida, né? É uma dívida, por exemplo, de pensão alimentícia, né? Se a pessoa falece, estava com dívida de pensão alimentícia, quem pagava a pensão falece, como é que fica essa questão? O herdeiro agora que tem que pagar, né? Ele assume essa obrigação alimentícia no lugar daquele que era o obrigado principal. Enfim, queria te dar as boas-vindas e já passar para você responder a nossa ouvinte aí. Muito obrigada, muito obrigada. Eu já falei, eu vou repetir. Eu desejo muito sucesso a vocês duas nos projetos juntas e nos projetos individuais, porque eu sei que é assim que funciona. E essa pergunta que chegou pra gente, ela é muito importante e complexa em vários aspectos. Ela é complexa juridicamente e na vida das pessoas também. Porque quando a gente fala em pensão alimentícia, a primeira imagem que surge é que alguém é dependente financeiramente do outro e precisa desses alimentos, que inclusive é uma das expressões jurídicas mais adequadas, mais autoexplicativas, né? Alimentos. Eu recebo para viver, para comer, é para minha subsistência e a depender da condição financeira daquele que paga, a gente pensa ali num padrão de vida também, mas não necessariamente, né? A primeira imagem que vem é de subsistência, é de necessidade realmente daquele que recebe. E aí a pergunta dela provoca emoções, digamos assim, porque tem que criar um quadro mental para responder, né? A pergunta dela identifica, e se aquele que paga morre? O pai faleceu, o pai pagava pensão alimentícia para um dos filhos, ele falece, esse filho continua recebendo essa pensão, e aí vamos pensar juntas, e quem vai pagar? Quem vai continuar pagando essa pensão? Ele precisa. Ele precisa, isso aí não tem, né, não tem discussão, sem dúvida nenhuma, ele precisava e continua precisando depois da morte do pai. Só que pode ser que, como herdeiro deixado pelo pai, tem um outro irmão dele também. Tem um outro irmão dele que pode ser mais novo do que ele, inclusive. Vamos imaginar aqui juntas, filho de um relacionamento, do relacionamento que ele tinha atualmente, né? Enfim. O Código Civil diz que a obrigação alimentar permanece mesmo depois da morte, tá? Então, depois de muita discussão na doutrina e na jurisprudência, um extrato resumido da regra que nós temos hoje é que outros herdeiros não podem ser condenados instantaneamente a continuar pagando aquela pensão que era paga pelo falecido. Mas se havia dívida acumulada, então vamos pensar que nos últimos meses, talvez até por problemas de saúde, eu consigo criar o quadro direitinho. Sim. Ele não conseguiu pagar os últimos 6 meses, então o espólio vai fazer o pagamento dessa dívida alimentar. Que é uma dívida. É uma dívida. Só que aí, né, Vanessa, a gente vai aplicar a regra das dívidas em geral, que foi o assunto que a gente tratou no episódio anterior, tá? Mas a obrigação alimentar, aquele valor que o falecido tinha sido condenado a pagar, essa obrigação não se transmite instantaneamente para nenhum dos outros herdeiros. Alguns pressupostos, se estiverem presentes no caso, e aí é casuístico, tá? Caso a caso. É uma condição financeira que o falecido tinha, então tem muito patrimônio, tá?
Então, pode ser que, excepcionalmente, alguém tenha que continuar, mas a regra não é essa. E isso mexe, né? Porque alguém Mexe, vai com ficar certeza. desassistido. Mas é o que acontece quando morre um provedor. Ainda que ele fosse casado, que não pagasse pensão alimentícia, Uhum. é possível, é fácil imaginar que a família ficou desassistida. Por isso, a gente tem que se programar para o futuro, imaginando essas situações, né? Essa família desassistida, Célia, às vezes, não é só quando a gente está de pensão. Às vezes as filhas adultas moram na casa daquele pai a vida inteira, Sim. cuidando, ajudando, enfim, idoso, né? Ou tem um filho, um irmão com deficiência que está ali junto, e aí tá todo mundo ajudando. Quando acontece essa passagem, a pessoa acorda, né? Eu já estou com 50, 60 anos e eu não fiz nada da Kelly, a gente vai falar disso brincando aqui, que é para tornar este mais ambiente leve. leve. Mas você percebe o quanto é complexo e depois que tudo acontece, grave. quando o cliente chega no escritório e ele está descrevendo o problema que ele está enfrentando nesse momento, aqui na mente da gente, como advogados, fica assim: ele podia ter feito, mas ele não fez, Não tem. e nós não somos julgadores. Acabou, não tem mais tempo. Não tem pra mais fazer. jeito. Não tem mais tempo. Não tem mais Eu jeito. lido muito nesse sentido quando tem um filho com deficiência, né? Sim. Ainda se mantém por um tempo ali, porque a pensão por morte vai para aquela pessoa com deficiência. Isso. Mas ela também envelhece e vai. Uhum. E a irmã ficou cuidando. Uhum. E que não tinha que essa não tinha. vulnerabilidade. Não tinha essa vulnerabilidade, mas dedicou a vida Isso. primeiro para cuidar do pai idoso, que Isso. faleceu lá com seus 80, 90 anos, e agora para cuidar do irmão que está lá com uma pessoa com deficiência vulnerável Isso. nos seus 70 anos. Quando essa pessoa como essa pessoa vai se sustentar? Às vezes eu estou tomando meu café em silêncio. Eu lembro desses casos. Sim. E é O que a angustiante, fulana né? vai fazer quando fulano se... E nem sempre a solução está ao nosso alcance, né? Não, O direito não resolve tudo e por isso as pessoas precisam despertar mesmo, né? Apesar dos tabus, dos bloqueios mesmo, eu bloqueios, acho que a gente tem de falar de temas que são complexos. Claro. E os três eu puxo porque eles se encaixam aqui no trabalho de vocês. É divórcio, separação, é morte e dinheiro. E quando eles vêm misturados de alguma forma, se um dos três individualmente já Eles é tabu. sozinhos já são Quando você pensa em problemáticos. morte e dinheiro, divórcio e dinheiro, vai ficando mais ainda. Se juntar os três, os clientes rejeitam, mas tem que conversar do E já que assunto. estamos falando em polêmicas, Eita, Lelê. Tem mais polêmica? Puxa, olha lá o Sirinho. vamos falar de união estável. Casamento e união estável. E sempre tem essa discussão, né, Célia? Casamento e união estável agora é igual. Não, não é. Não é igual. E quando essa união estável, ela se dá sem nenhum registro, por uma vida inteira, e que lá no pós-mortem, era união estável. Não, não era, porque quem tem o direito de herança quer que não seja, porque é um a menos. Não quer pra dividir. dividir. E lembrando, né, vamos lembrar as características da união, diga estável lá no 1723 do Código Civil. Convivência pública, contínua, duradoura, com objetivo de informar. Enquanto a gente não se prova esse objetivo, que é igual, você concorda que também é diferente esses... Casamento e união Sim. estável? Sim, sem dúvida nenhuma. E hoje o judiciário está deixando ainda mais... Está deixando ainda mais claro. Né, essa Isso. diferença. Porque teve uma polêmica, né? Muitos doutrinadores, inclusive, e ministros, né? Vamos dizer assim, estavam numa corrente aí de assimilar, né? De deixar tudo... mas agora não tem diferença. A gente até recebe isso nos escritórios, né? Não vou fazer o casamento não, já vivo em união estável, vou deixar do jeito que tá, né? Então, queremos mais barato, né? É mais barato. Vou morar junto. Vou morar junto, não é a mesma coisa? E hoje nem precisa morar junto para ainda tem isso, não tem coabitação. E quando isso acontece depois da morte, Célia? E aí, vamos lá tentar responder tudo isso e vocês vão me colocando no rumo, a gente tá? vai trocando ideia aqui. Porque o que acontece? Primeira orientação que eu acho que
por ser relevante socialmente, eu acho que precisa ficar registrado. A orientação é casar. Por isso que eu caso, amiga. A orientação gente, é casar. recebendo currículos também, tá? Olha, porque as pessoas acham que né, sou contra o casamento. Não, gente. Não, a gente é a favor de bons casamentos. A gente é a favor de bons Senhor, agora eu acertei. Aí, ó, já acertou uma. Tô recebendo currículos. Deixa aí, ó. Se inscreve no canal e manda o Se currículo. eu tivesse um irmão, eu te apresentaria, amigo, mas é filho único. Eu também sou filha única. Bons exemplares, assim, são geralmente únicos. Muito bom. Até o Black Stage tá concordando. Gente, ó, viu? Bom, então a sugestão é casar, a orientação jurídica é casar, porque o casamento é um instituto jurídico que vai dar segurança. Ninguém vai discutir sua certidão de casamento, ninguém vai discutir se você casou mesmo naquele dia que está indicado lá na certidão de casamento, enfim. Segurança. A união estável, para a gente entender a complexidade que existe hoje, a gente tem que considerar que até 1988 não existia união estável. As pessoas viviam marginalizadas. Viviam juntas, mas tinha até um problema social, assim, de preconceito mesmo. Isso. Ainda tem, mas obviamente era muito pior. Até os nomes, né, Célia? Às vezes eu Ai, recebo... vamos falar dos nomes? Ai, adoro nomes. Doutor, eu sou amaziada. Eu falei, Isso. gente... É lindo, né? Legal, né? amaziada. Assim, ó, você escutou isso lá em 1900 Não, e quanto? Eu escutei isso semana passada. Tá vendo? É isso? Não, mas é isso mesmo. Eu sou amaziada. É. Eu já ouvi assim no escritório, Kelly. Hum. Se ele gostasse dela, ele tinha casado com ela. Ele não casou, É isso. mas Olha eles viviam isso. juntos há mais de 20 anos. Se ele gostasse, ele casava. Ele não casou. Então, o que existia entre eles não era algo tão relevante. Eu não estou dizendo que para você ter um relacionamento importante, você precisa casar. A orientação que eu estou deixando registrada aqui, de que as pessoas se casem, é para que elas se preservem dos efeitos jurídicos daquele relacionamento, tá? Teve um caso que me marcou muito, que eu acompanhei no escritório, do companheiro que faleceu. Ele teve um mal súbito, ele faleceu tomando banho no final do dia. Chega do trabalho, toma aquele banho, passou mal, foi para o hospital, faleceu no hospital, e a companheira dele não conseguia assinar os nada. documentos para tomada das providências em razão do óbito dele. Porque na hora que isso tudo acontece, tá, quem é você? O que você é dele? E ela não tinha documento, eles viviam juntos há uns 10 anos, mais ou menos, não tinham filhos juntos. Não tem como você provar ali num balcão de hospital qual o vínculo que existe entre vocês. E por isso, para o hospital, naquelas circunstâncias, ela não era ninguém. E foi preciso que a mãe, a ex-mãe dos filhos dele, assinasse os documentos, porque ela era mãe dos filhos dele. Existia um vínculo, Existia um vínculo, Vanessa. Então, assim, não é para não viver em união estável, mas é para pensar na vida, né? Exato. Tá, na hora que surgirem as dificuldades, que tipo de dificuldade pode surgir? Vamos lá, até 88 não existia união estável, as pessoas viviam marginalizadas e existia o que eu chamo de demanda represada. Tá? Se a gente pega as estatísticas do IBGE na época, era assustador o número de pessoas, o número de casais que viviam em união estável sem absolutamente nenhuma proteção jurídica, porque era um vínculo não reconhecido pela ordem jurídica. Em 88, a Constituição reconhece a união estável como entidade familiar, e eu brinco assim, ó, traz para o mundo jurídico, coloca o legislador numa posição que enxergou a união estável, e aí passaram a vir algumas leis, aos pouquinhos, regulamentando, porque a Constituição não fez isso, não era papel da Constituição. Então, vamos lá, isso foi em 88, gente, isso foi ontem. Não é algo assim, isso é ontem, tá aqui, ó, num passado super próximo, isso. Só que havia uma demanda represada, um número enorme de pessoas que viviam em união estável e não estavam protegidas. E aí imaginem o boom de ações e o bom número de pessoas buscando a regularização daqueles relacionamentos. Literalmente, não é exagerada a expressão. Não. Relacionamentos marginalizados mesmo, tá? Bom, o tempo foi passando, década de 90, vira o século, 2005, 2010, 2015, essa demanda represada não existe mais. Nesse percurso, digamos assim,
o judiciário foi provocado inúmeras vezes para discutir a natureza da união estável, se os companheiros tinham os mesmos direitos das pessoas casadas ou não. E o extrato disso que a gente comentou, né, Vanessa, é que o judiciário garantiu aos companheiros, que são aqueles que vivem em união estável, os mesmos direitos das pessoas casadas. Aí tem um vírgula jurídico que diz assim, por equiparação, né? Exatamente. E aquilo que a gente equipara porque é diferente. Exato. Aquilo que foi equiparado não é igual, porque se fosse igual não precisava equiparar. Equiparar é meio que comparar e tentar tratar da mesma maneira, tá? E aí o que acontece? A união estável não é igual a casamento. Existem algumas informalidades da união estável que impedem que a gente dê à união estável o mesmo tratamento jurídico dado ao casamento. Porque o casamento é burocrático. Eu até brinco assim que dá trabalho casar. Não, e dá mesmo. Porque você tem que apresentar documentos, publicar Dá editais, e aí formal sai a o autorização. procedimento, né? Por que é tão burocrático? Que é para dar um poder, digamos assim, ao documento que vai ser Claro. expedido no final, que é aquela certidão de casamento. Mas, se você coloca numa linha do tempo e imagina os problemas que você pode ter no futuro, se estiver vivendo em união estável, você enfrenta essa dificuldade inicial dessa burocracia para o casamento. E outra, não precisa de 500 testemunhas para casar. Não precisa de festa cara para casar e vestido exclusivo para casar. Eu brinco que você pode sair do seu trabalho às 3 horas da tarde, dar um pulinho ali no cartório, bastam 2 testemunhas junto com você, e você assina o documento e você se casa e ainda volta pro fim do expediente, no trabalho. Assim. Não tem problema Ai, não, nenhum, gente, casei com Kelly. festa. Como a gente foi no Não tem cartório, problema Agora também eu tinha nenhum. que ter feito um festão de divórcio também. Mas E dá sou tempo dessas, ainda. adoro É. festa. E aí, o que acontece? A união estável vai ficando informal, né? A gente hoje tem autorização para dormir na casa do namorado e vice-versa. Esse comportamento se naturalizou, tá tudo bem, tá? Mas a linha que divide um namoro e uma união estável ficou mais tênue. E a gente tem no judiciário uma equiparação de união estável e casamento. Então, se você for racionalizar, eu brinco assim, Kelly, você não anda mais de mão dada com ninguém na rua. Porque se você andar de mão dada e as pessoas estão vendo você hoje, amanhã e depois, e ontem, antes de ontem, com essa pessoa, ué, mas e aí surge, graças a Deus, eu vou conseguir comprar meu apartamento. E agora? Aí o famoso você também coloca as barbas de molho, né? Porque você fala assim, opa, peraí, será que isso aqui um dia vai poder me prejudicar? É a instabilidade, a insegurança que eu vejo na união estável, por isso que eu recomendo o casamento. E aí, mesmo havendo a escritura pública de reconhecimento, porque as pessoas aprenderam, né? Aí é o cartório de notas. Não, tem que documentar, porque o plano de saúde está exigindo, o clube está exigindo para que ela ou ele possa ir As comigo. questões sociais, né, acabaram trazendo as pessoas a essa formalização das uniões, né? Exatamente. Não porque elas queriam, mas assim, não, já todo mundo já sabe que a gente mora junto, tá tudo bem. Ah, não, mas para colocar no plano de saúde precisa do documento. Isso. Ah, para colocar lá na academia precisa do documento, Isso, né? perfeito. E aí, por conta disso, eles começaram realmente a fazer as escrituras, né? E aí a gente escuta no escritório, não, mas eu só fiz por causa do plano de saúde. O problema é que você fez por causa do plano de saúde, eu tô entendendo e tô acreditando em você. Só que é um pacote completo. Você não faz só pro plano de saúde. Não é válido só lá no clube ou no plano de saúde. Já que a jurisprudência equiparou casamento e união estável, quando você reconhece a sua união estável, ela vai gerar, na medida do que for possível na prática, todos os mesmos efeitos civis do casamento. E aí, o que acontece? Tem hora que isso é feito para fraude. A gente fala assim, essa palavra, ela soa muito pesada para o leigo, para a gente do direito nem tanto, né? Mas é fraude mesmo. Quando eu não tenho uma união estável, eu estou, na realidade, namorando uma pessoa, um namoro longo, eu tenho super plano de saúde. Essa pessoa está com uma doença e está enfrentando alguns problemas. Gente, é meu namorado há 5 anos. É óbvio que eu vou fazer alguma coisa para ajudar. E aí eu assino aquela escritura só para colocar ele no plano de saúde. Mas pensem numa situação de necessidade dele. Como que eu digo não? Eu não vou dizer não para ele. É a minha forma de ajudar, tá? E aí a união estável, ainda que você produza documentos, esses documentos todos podem ser impugnados. Então pode ser que faleça um dos dois,
tem escritura pública de união estável, mas não existe a união estável entre eles. Então, pode ter uma negativa de união estável judicial. Os filhos sabiam que não havia união estável, o que havia entre eles era um namoro. A gente chama até, né? Foi o tal do namoro qualificado. Isso. Né? Que a gente, porque as pessoas às vezes falam, não, mas a gente já mora junto, não precisa. E aí esse não precisa também, né? Nós técnicos, né? E aí a doutrina trouxe a questão do namoro qualificado, que é diferente da união estável, que é diferente do casamento. Então todos esses institutos, né? Foram surgindo com essas adequações, mas que têm repercussão na vida sem dúvida dos casais e de terceiros. A ponto de a geração mais nova não namora mais. Não pode pegar na mão. Vocês já viram isso? Eles ficam. Mas vocês não estão namorando? Não. Eles estão namorando. Mas eles, não, a gente não tá namorando. É o tal de não querer assumir. Gente, eu vou aqui fazer um parênteses, não é só os jovens não, eu tô nessa. Super moderno. Eu estou ficando, gente. Ficar e tão o bom, que é gente. interessante também, na contramão, tem aumentado muito o regime de namoro qualificado. Sim, é o famoso contrato de namoro. Contrato de namoro. Isso, porque a gente tá junto, o namoro vai se prolongando no tempo, mas o que a gente pandemia, quer... Mas eu não né? quero, eu não estou numa união estável, eu não tenho intenção de formar família. Quero namorar. Isso. Eu quero, mas eu não sei se a outra pessoa tá com essa mesma intenção que eu, e se não tiver. Então, vamos fazer. Tem que conversar. Conversar. Isso. Aí faz o contrato de namoro, mas daqui a pouco já mudou tudo. Um mudou pra casa do outro, foto no Instagram juntos, todo mundo junto. E aí, Kelly, o resultado da sua fala é: quem quer segurança, casa. Tá? Namoro. Vai ser muito fácil provar uma união estável nesse caso. Mas, doutora, eu tenho aqui um contrato de namoro, mas você não seguiu um contrato de namoro. Porque união estável é fato. Você não precisa do documento e um documento não o desqualifica. E você fica ali num limbo, literalmente. Porque vai depender também da maneira como o juiz vai interpretar aqueles documentos. Prova de viagem todo ano. Eles faziam 3 viagens por ano. Prova que eles viajaram, não prova que eles viviam em união estável. Não precisa morar na mesma casa para caracterizar a união estável. Então, é inseguro mesmo. É inseguro. Tá? É muito... Agora, puxando aí até essa última fala, questão de morar junto, não morar junto, a gente sabe, né, que para a união estável não precisa dessa questão, né, da coabitação para caracterizar, né? A Kelly já trouxe as características. Mas aí, puxando essa questão, já trazendo aí para o direito das sucessões também, né, esse casamento do direito das sucessões com o direito das famílias, que é a questão que aparece sempre nos escritórios, e aparece para mim, aparece para a Kelly, eu tenho certeza que para ti também, que é o direito de habitação. Né? A gente está falando aqui, não precisa morar junto para constituir união estável. Às vezes nem o casamento, casou, tá no papel, casas separadas, gente, sou super fã deste modelo de casamento, entendeu? Como eu já falei, estou só ficando, mas enfim. E aí eu queria saber, então, vou te perguntar, fica aquela questão assim, o viúvo que fica morando dentro, né, daquele imóvel ali do falecido, do decujus, como é que fica essa questão? Tem que pagar aluguel, não tem? Como que fica essa questão do direito de habitação para o direito das sucessões, e a gente vai fazendo assim esse bate-bola no direito de família? É outro ponto complexo também, tá? Da última vez que a gente esteve juntas, nós 3, você, Vanessa, eu acho que foi você, falou que até 1977 o regime era o da comunhão universal. E para a mulher, esse regime era mais protetivo no sentido de que ela não estava no mercado de trabalho na época, e aí tudo que o marido adquiria, metade era dela. De lá para cá, nós mulheres, apesar de tantas lutas, patrimonialmente falando, em termos de casamento, a gente veio perdendo de alguma maneira, ou de várias maneiras, tá? O direito real de habitação veio, da forma como está regulamentado, pensando nas viúvas mesmo. É um direito para as viúvas e para os viúvos, independentemente de gênero, tá? Mas... e aí não é nem o direito que diz isso, é a medicina, a mulher, as estatísticas mostram, nós somos mais longevas, a gente vive mais, a gente se cuida mais, enfim. Apesar das raivas que a gente passa mais dos genes, a gente vive mas mais. aí a gente chora.
A gente passa chora, raiva, é verdade. A gente mas a gente coloca pra chora. fora. Um É, sorvete, não tem né? problema Cafezinho com as nenhum. amigas. Um chocolate, imagina. Aí o que acontece? A mulher perdia, né, o lugar de moradia e isso pode causar um problema realmente. Principalmente aquelas que ficam com os filhos na sua maioria, né? Sem dúvida nenhuma. E aí o legislador deste Código Novo, ele percebeu isso e ele criou algumas regras neste Código Novo de proteção mesmo, para o cônjuge sobrevivente. A expressão é essa, para aquele que sobrevive. E aí pode ser para o homem ou para a mulher, mas a intenção inicial foi para proteger a mulher. Sim. E uma dessas proteções foi o direito real de habitação, tá? Que garante ao cônjuge o direito de continuar morando no imóvel. Agora, olha o cuidado, que servia de residência para o casal. Eles tinham que morar Imóvel juntos do ali, casal. do casal, para que era a moradia daquela família, que era eles dois e eventualmente os filhos, mas não por causa dos filhos, e sim por causa do sobrevivente. Então, tá? assim, o direito de habitação, a gente tem que lembrar, só trazendo um gancho aqui para todo mundo. Primeiro, foi criado, né, para uma proteção ali da mulher, né, da viúva. Vamos evoluindo, mas ele é para aquele imóvel que a viúva residia com o casal morava. Eu Isso. tenho 3 apartamentos. Morava em um, o direito de habitação, ele está se referenciando a este imóvel. E ainda tem um outro aspecto da sua Vamos lá, observação. Vamos construindo. A ideia é que a viúva ou o viúvo permaneça residindo no imóvel em que ele residia. Uhum. Mas ele só vai ter esse direito se no acervo de bens que vai ser partilhado, só havia um imóvel para olha fins de aí. moradia. Porque se tinha mais de um, olha o raciocínio, vai partilhar e aquilo Então, que ela vai ter couber a condição. este viúvo, Ele ele vai se organizar para fins de moradia. Eu acho que Sim, faz. Claro. Agora, se só tem um imóvel e esse imóvel tem que ser partilhado, aí ele perde moradia, tá? Então, o imóvel vai ser partilhado entre os herdeiros, Uhum. mas o viúvo se tornando proprietário de parte dele ou não, é ele que vai É ele que continuar vai morando, continuar morando. tá? Uhum. Então, assim, ó, se coloca no lugar dos herdeiros, tá? A viúva do papai não necessariamente é sua mãe. É essa A imagem maldrasta. que eu queria. Fazer o quê, né, gente? É a maldrasta. Existem. Não, mas existem as boas drastas também. A esposa do papai, que A não é esposa do necessariamente, mas que pode ter filhos com ele. Claro. Pode ter filhos, ou não depende dos filhos, tá? Ainda mais hoje em dia, né? que Exatamente. Essas relações plurimas aí. E se não tivesse esse direito, com certeza essa família ia colocar para fora. Sim. Porque Sim. tem a boa drasta, mas a madrasta a gente quer botar pra fora. E o seu raciocínio é legal porque você visualizou uma viúva que precisa desse imóvel para moradia. Só tem aquele Tá? bem. Mas ela não necessariamente precisa, e o legislador não fez essa distinção. Eu digo isso porque pode ser que ela tenha patrimônio próprio. Os 3 imóveis que ela tem, porque ela já tinha antes de casar com ele, vamos imaginar, estão alugados e geram renda para ela viver. Mas ela também é aposentada, ela também tem emprego, aquela renda dos aluguéis incrementa a regra dela, a renda dela, mas não é essencial, digamos assim. Ela vai ter o direito real de habitação no imóvel que era do marido dela falecido, apesar dela ter patrimônio. É por isso que o direito real de habitação é muito discutido na prática. Mas quais foram os parâmetros do legislador? Este imóvel, que tem que ser residencial, só pode existir um para essa finalidade de moradia. Se existir mais de um, o sobrevivente não tem direito real de habitação. Mas se for só um, ele continua morando nesse imóvel e vai ter o direito de morar lá. Eu fico até com dó de falar assim, ó, porque isso dá uma discussão danada. De forma vitalícia, enquanto ela estiver viva, olha aí, gente. ela vai poder morar lá gratuitamente. Gratuitamente, sem cobrança de aluguel. Ninguém vai poder cobrar. Ela vai pagar as despesas decorrentes, inerentes porque à aí é de habitação. manutenção do imóvel. Isso. Até porque, lembrando que se você não paga as despesas decorrentes da manutenção do imóvel, meu amor, o Decujus deixou para você, mas o Estado tira. Exatamente. E quando é aquele casamento, vamos supor, eu casei com uma pessoa que tem mais de 70 anos, eu ainda estava na casa dos 40 e poucos, 50. Uhum.
o regime é o obrigatório de separação de bens. Por Que causa da também- idade dele. Que Por causa também da dá idade discussão. dele, exatamente, discussão. E ele falece. E a gente tinha só, ele tinha, eu não tinha nada, Uhum. aquela casa onde nós residimos. Aí o direito de habitação também é garantido. Também é essas garantido. Também é garantido. Porque a proteção a esse cônjuge sobrevivente vai incidir independentemente do regime de bens. Tá? Então, olha seja isso. qual regime for, o legal, comunhão parcial, comunhão universal, separação de bens, obrigatório ou convencional, o direito de híbridos. habitação prevalece Isso. sobre o regime. Eu tenho tentado, para facilitar o raciocínio, identificar que existe um requisito essencial, que seria a existência de um único imóvel para fins de moradia. Um único imóvel residencial. Aham. Exatamente. Olha a importância que é, né? Porque nós, como familiaristas, né? Eu e Kelly, a gente lida muito com essa questão do direito de habitação nos divórcios, né? Ah, mas assim, compramos o imóvel, vamos colocar ali. Na questão do divórcio, a escolha do regime é muito importante também, né? Então, assim, regime da comunhão parcial, aí vocês estão lá discutindo partilha, né? E a mãe tá ali com o filho, fica naquele imóvel, e aí o pai sai e fala, não, vou te cobrar aluguel, vou cobrar o aluguel de você, eu tenho direito de cobrar aluguel, a gente está discutindo, não tá... Então, assim, no direito das famílias existe algumas diferenças, né, do direito de habitação para o direito de habitação no direito das sucessões. Então, assim, eu acho que é importante a gente deixar bem característico e bem frisado de que no direito das sucessões independe do regime, há necessidade de ser um imóvel único ali para aquela finalidade de moradia, independente também se quem ficou, né, nesse imóvel tinha outros imóveis ali. Posso deixar registrado só um detalhe Por para favor. pegar um gancho? Por favor. No direito de família não tem direito real de habitação. Exato. Você vai aplicar o regime de bens, Exato. e aí pode ser que aquele imóvel venha a ser dividido entre eles dois, pode ser que seja só dele, pode ser que seja só dela. E eles podem acordar de ficar morando e pagar o aluguel. Pagar o Sim. aluguel. Tudo bem, E né, podem gente? acordar que um continue morando sem pagar o Sem aluguel. pagar. Aí Também não tem acordo, problema né, nenhum. entre as Mas aí é um partes. acordo, Exato. não é o legislador Não é criando uma obrigação. regra de proteção que prevaleceria mesmo não havendo acordo entre os interessados, que aí no caso do direito das sucessões seriam os Seriam os herdeiros, né? Exatamente. O casal, no Lembrando- caso do divórcio, teria que deliberar isso. Exatamente. Lembrando, né, que em caso de separação, quando a gente fala em cobranças de aluguel, né, eu fiz até um post essa eu vi. semana, olhem lá no meu Instagram. pra quem Aliás, tem qual é o seu dúvida, Instagram, Mica? Por favor. @assunto. Por favor, siga lá. Eu sigo. Eu também. Eu sigo a Vanessa também. Eu também. E o da Vanessa é @vanponcejurídico. O Ponce é o meu sobrenome, minha gente. Ponce. Muito fácil. Uma pergunta que sempre chega aqui no caso de separação, divórcio ou dissolução de união estável. Doutora, eu posso cobrar o aluguel da mulher, da minha ex que está lá? Depende, né? Depende se ela morar lá com seu filho pequeno ou se foi vítima de violência doméstica, não cabe essa cobrança de aluguel. Então, é muito importante também a gente deixar... Todo mundo que chega acha, não, saiu, quem está na casa tem obrigação de pagar o aluguel. E não é assim, né? Toda regra tem. Sim. Mas vamos caminhando para encerrar. Ai, uma não, última jura? polêmica. Mas já. E a doação? Eita. Vamos falar vai. em doação? Qual? Eu tenho um filho mais que eu amo mais do que o outro. Não é, tá? Letícia e Olha Leonel, aí, ó, gente. Já ficou a dica, viu? amo vocês. A Letícia nos assiste lá de Portugal. Ah, Um que cheiro, lindo. Letícia. Letícia, adivinha quem vai estar hoje no Pode Sim Senhora? Ela é advogada também. tá fazendo nós- mestrado. que orgulho. Nós Aí eu divulgamos falei, essa doutora convidada. Célia, ela é tipo essa aqui. Quando eu falei que ela, meu Deus! Exagero em pessoa. Exagero em pessoa. Intensa. Um beijo, filha. Cheiro, Morrendo de Letícia. saudade. E vamos supor que eu queira deixar para um dos meus filhos um pouco mais, porque o outro eu ajudo, pago conta, é um filho destrambelhado. Seu ali, ó, Matheus, não é você. O filho que ficou cuidando, que você falou, né? No seu Sim. caso, você lida muito com, né, pessoas com Pessoas com deficiência. deficiência. Então, aquele O cuidador filho que ficou ali. ali cuidando, sempre próximo de mim, sempre que eu precisava, ele estava disponível.
me ajudou a cuidar do meu outro filho com deficiência, e tem aquele outro que sumiu no mundo, foi cuidar da sua vida, faz dívida, bate o carro, eu tenho que ficar pagando. É uma situação que É real. quase não acontece, mas é quase todo dia. Que a gente É raro, vê. mas acontece muito. E eu quero beneficiar esse filho super Sim. cuidadoso e responsável que está ali no dia na Sim. vida comigo. Eu posso Sim. fazer essa doação, depois essa doação não vai ter que voltar com colação no inventário? Isso é um adiantamento de legítimo? Olha, eu já enfiando aqui na pergunta. Mas a ideia é essa mesmo. E as coisas precisam ser programadas. Exatamente. Porque senão as pessoas vão atirar naquilo que estão enxergando e vão Sabe atingir a aquilo que história, eles né? não estão sabe a história. enxergando, né? Existe uma regra, Vanessa. A doação é antecipação de herança. E existe um princípio, que é o princípio da igualdade entre os herdeiros. Então eu gosto de pensar nesse princípio, quando eu falo de doações, como se o legislador não estivesse confortável com a possibilidade de alguém tratar de forma diferente os seus filhos. Isso é tudo filho. Você acabou de fazer a brincadeira, mas a ideia é essa. Eu não amo os meus filhos de forma diferente. É que em alguns momentos da vida, um precisa de mim de forma diferente do outro, né? Bom, então como eu amo da mesma forma os meus filhos, eu devo tratá-los igualmente. Tratá-los de forma desigual vai criar uma situação de ciúme, de desconforto. Sabe assim, irmão com ciúme que fala, papai faz isso por ele, não fez por mim. Eu recebo Nossa, toda clientes família no tem, escritório gente. constantemente, porque em alguns casos, inclusive, gera mágoa, mágoa profunda, gera difícil. problemas. Terapia, tem que ir para uma análise prolongada para se desfazer daquele sentimento, Kelly, que surge, que é o sentimento de rejeição, que é um dos que mais geram bloqueio emocional mesmo para a prosperidade. Então vejam o quanto é. Né? A gente já vê uma vingancinha Vem. ali quando se trata Repercute de até lá no inventário. criminal. Quantas famílias aí, né? Exatamente. Isso. Olha Matar só o que você já irmão, conseguiu. é. Exatamente. Verdade. Tá? E aí o que acontece? A visão regra geral da lei é: eu tenho 2, 3 filhos, eu devo tratá-los de forma igual. Então, se eu dei um apartamento para o meu filho agora, olha a mente do legislador. Não é que a Célia queria proteger esse filho 1, é que ela antecipou o benefício para esse filho 1, mas os outros merecem o tratamento igual. Então, essa doação que eu fiz é uma antecipação, como Vanessa colocou, a expressão técnica é essa, inclusive. Então, eu antecipei aquilo que ele só receberia no momento da minha morte. Quando a mamãe morrer, o que vai acontecer? Aquele que recebeu vai ter que devolver aquilo que recebeu. É a famosa colação, que inclusive vai ser o tema do meu trabalho no encerramento agora desse curso na USP que eu estou fazendo. Ah, que legal. Porque é polêmica a maneira como deve ser feita a colação. Tá? Da época em que a doação foi feita, da natureza do bem que foi doado, tem um monte de problema. regras, E não dá para resolver em poucas linhas. Próximo podcast já está convidado. Pode Colação ser. são os 3 podcasts seguidos. Pra gente É entender. complexo, tá? Então, mas só pra gente visualizar, eu tenho 300 mil reais, eu tenho 3 filhos. 100 mil eu já dei para um dos meus filhos. Então, no momento da minha morte, esse filho que já tinha recebido 100, não vai receber nada. E pode ser, inclusive, que ele fique com a sensação de que ele está saindo prejudicado, mas não é que ele não está recebendo nada. É que os 100 que eram dele, ele recebeu antecipadamente. Tá? Porque, de forma geral, as pessoas imaginam assim: eu tenho 300, doei 100 para o meu filho. Os 200 que sobraram no momento da minha morte vai dividir em 3. Mas se dividir em 3, um sai com um privilégio muito maior do que o dos outros. E o princípio do direito das sucessões é de igualdade entre os filhos. Tá? Então, é como se eu desse com uma mão e o legislador vai lá e tira com a outra para promover o que eu chamo de equalização de quinhões. Todo mundo vai sair em igualdade de condições, tá? Mas, Kelly, e Vanessa, porque as duas falaram, uma questão de vulnerabilidade, um filho que precisa mais. O pai não precisa justificar. Pode ser até porque gosta mais, porque isso acontece, isso existe, tá? Então, independentemente de justificativa, se eu quero realmente beneficiar um filho, eu não posso simplesmente doar. Porque se eu doar, o que vai acontecer? O legislador vai lá e tira para equalizar os quinhões. Não, eu não quero equalizar. Esse, por algum motivo que eu não preciso justificar para ninguém,
Eu quero, é a minha vontade, a Vontade. justificativa é a minha vontade. Eu quero que ele receba mais. Então, ele vai procurar o advogado dele, ele vai ser bem orientado para fazer direitinho, mas em resumo, ele vai ter que escrever alguma coisa nesse contrato de doação que vai dizer isso para o juiz do inventário no futuro. Não seria mais fácil eu fazer um testamento? Eu ia falar. Então? Pode Aí ser. eu pego a minha parte, né? A necessária tá ali, Uhum. são dos nossos herdeiros e Uhum. tudo. Mas e a parte que eu posso, a parte disponível? Disponibilizar do jeito que eu quiser, para quem eu quiser. Poderia deixar para esse filho? Pode. Mas aí, exatamente, você vai ter que escrever Sim, de alguma forma. Exatamente. É o escrever. Se você Seja simplesmente lançamento. doar, se você simplesmente fizer os ajustes necessários para obter a equalização do quinhão, podem acontecer depois, porque o filho que se sentir prejudicado vai buscar essa Claro, equalização, é. tá? Olha Então, a maravilha você vai de ter ser que- filha única. Não Olha é? aí, viu, mãe? Esse vídeo eu tô gravando pra você, entendeu? Filhão, a senhora é uma pessoa sábia, entendeu? Menos problema menos para ela problema pra ela e pra pra você. mim. É. E aí, o que acontece? Você pode escrever no documento em que você fez a doação, você pode escrever por meio de testamento, tem testamento público, particular, tem testamento cerrado, que não é tão usado como os outros, mas é usado, inclusive tem um curso específico sobre testamento lá na plataforma também, porque não está em desuso. As pessoas dizem, não se faz mais testamento, o testamento ficou ultrapassado. Não é Não é verdadeiro, verdade. não é Tem pessoas verdadeiro. jovens, né? O ano Sim. passado, eu fui fazer a porcentagem, 80% dos testamentos que eu fiz foram de pessoas com menos de 40 anos. Isso. De mulheres. Eu vou, já que você bateu essa bola, você me provocou uma lembrança que eu acho espetacular de deixar registrada aqui. Nos casos de violência doméstica, pode caracterizar uma indignidade para que aquele ofensor, aquele agressor, em razão da conduta dele, seja considerado indigno de ser herdeiro. Tem pouco tempo, uns 2 meses mais ou menos, eu fiz um testamento para uma moça que não tem filhos e não pretende ter filhos no futuro, ou seja, não tendo filhos, se ela falecer, os pais dela serão herdeiros dela. Mas ela não admite a impossibilidade alguma que o pai dela seja herdeiro dela. Por quê? Ela cresceu num ambiente de violência doméstica do pai contra a mãe e contra ela mesma, pessoalmente. Se ela não faz nada, porque aquele assunto é difícil, o patrimônio dela vai ser dividido meio a meio entre os pais, se eles sobreviverem a ela. Tá? Olha a importância do importância. planejamento. Meu Deus. E para morrer, o que precisa acontecer, Kelly? Tá Basta a vivo. gente estar vivo. Só Basta a gente estar Meu vivo. Deus. Exatamente. Então, em casos de feminicídio, pode ser que o filho daquela mulher que foi morta não queira admitir a possibilidade do pai dele Exatamente. ou do ex-marido, enfim. Então, o testamento é uma excelente ferramenta de planejamento, sim. Concordo plenamente com Tá? você. Ai, gente, olha, a gente tá vivo, né? Basta estar vivo. E para viver mais feliz é que a gente precisa planejar, Com certeza. programar. E para você ficar mais feliz, eu vou dizer para você, siga o nosso canal, acompanhe todas essas nossas reflexões e leve para sua vida, consulte o advogado. Agora, para deixar você triste, a gente falou, né? Oh, meu Deus. Para deixar você triste. Dei a boa notícia, agora eu vou dar a má notícia. Estamos encerrando Ai, que dó. mais um episódio. Eu quero te agradecer imensamente a participação, né, no anterior, nesse episódio. Realmente é bálsamo sempre te ouvir, Imagina. professora. Vai ser sempre a minha professora. Querida. Né? Você tem realmente um lugar guardado assim de carinho. Todas as vezes que eu te encontro, pode ter passado anos como passou, né? Agora, long times ago, que formei, lá. Mas sempre, né, que a gente se encontra essa receptividade, Então vamos terminar essa esse troca. podcast bem bonito. Ah, que lindo. Agora tirar foto Cadê o backstage? Por favor. Queridas, Olha que lindas, coisa boa. de coração. Gente, olha, segura aí. Pera aí que agora vai entrar aqui pra tirar a foto, gente. Ele tira foto depois da Ele tela. tira depois. É mesmo, gente. A pessoa tá tão passada que não consegue. Passada, Estamos na vai, era amiga. digital, É verdade. amiga, pode vai. falar. Ah, não, Quer ele já falar? está. É. Ai, gente.
Que lindo. Elinha, muito obrigada. Ah, eu agradeço muito, obrigada. Contem comigo, desejo sucesso para vocês. Amém. Tá bom? Vida longa a nossa amizade. Isso. E vida longa aos nossos projetos. Exatamente. E que a gente possa sempre estar se ajudando. Estaremos. E ajudando outras mulheres a ver que é possível. Isso. seguir em frente. Porque Pode aqui sim, senhora. Pode sim, senhora. Um Seja uma beijo. mulher que levante outras. Beijo. Beijo, gente. Obrigada Até o pela próximo. audiência. Tchau, tchau.